Fala aí pessoal, beleza? Eu sou eleitor do Jair Messias Bolsonaro e hoje a gente vai fazer aqui o que a esquerda não gosta de fazer muito. A gente vai fazer um react do nosso plano de governo. Você vê em vários vídeos da internet que a esquerda nem sabe do que eles estão falando, também não sabe do que a gente está falando, a gente sabe do que a gente está falando e a gente populariza isso também, então vocês vão ver um react comentado aqui do plano de governo de Jair Messias Bolsonaro, próximo presidente do Brasil. Eu recebi uma postagem no meu WhatsApp do Fernando Haddad falando que no dia 28 a mulher dele vai dormir com o próximo presidente do Brasil. Bom, será que dormir com a esposa do Fernando Haddad tá no plano de governo do Jair Messias Bolsonaro? Vamos ver aqui. Primeira página do plano aqui, ó. Um governo que defenda e resgate o bem mais precioso de qualquer cidadão, a liberdade. Um governo que devolva o país aos seus verdadeiros donos, os brasileiros. O Brasil é dos brasileiros. Estão entregando a rodo, a preço de banana, uma das nossas frutas que conseguimos aqui, para outras pessoas que não são donas dessa terra. Como, por exemplo, dando terra a rodo para índio. Terra essa, por exemplo, tem nióbio, tá tendo uma inversão de valores de quem quer a terra e quem que tá nela. Agora é índio Nutella. Cadê o índio raiz que aceitava espelho em troca de trabalho? Daqui a pouco o índio tá dando nióbio pro homem branco em troca de trabalho, porque a gente não admite que a terra é nossa. Aí vamos fazer um país só deles, o país do pau-brasil lá. Aí você vai falar, movimento separatista pra índio? Índio não pode fazer movimento separatista, isso é coisa nossa. Este é um país de todos nós brasileiros, natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Diversas opiniões. Na minha opinião, por exemplo, Bolsonaro devia ter ganhado no primeiro turno. Todo mundo tem a sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião dos outros. Na minha opinião, aquecimento global é uma farsa. Você tem a sua opinião, algumas opiniões estão erradas. É isso que o PT quer fazer. Algumas, ele quer dividir a opinião certa da opinião errada. Ah, chama o professor de Paris. Você tem que saber que hoje todo mundo é igual. Eu tenho um amigo que ele é negro e ele mora na periferia e ele acha também que o aquecimento global é uma farsa. Aí você vai falar que esse meu amigo tá errado, que a opinião dele não tem o mesmo valor de um professor de Harvard? É por quê? Porque ele é negro? E a gente que é preconceituoso. Eu vi ele falando. Tudo isso é questão de opinião. Ó, o frio é psicológico, o calor também é psicológico. Vocês estão precisando de uma sessão de terapia pra ver se vocês resolvem isso. Porque depende, alguns sentem mais calor, outros sentem frio. Não tem como você dizer em gráfico se a pessoa tá ficando mais quente ou não, entendeu? Terapia pra todo mundo resolve esse problema aí, tá bom? E aí vai lá pra neve e se você sentir calor na neve também, aí é psiquiatra. Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta, em uma economia de livre iniciativa, tem nome, propriedade privada. Seu celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, tudo são frutos de trabalho e suas escolhas. São sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados, é claro. Até a arma também que a gente vai ter para defender essas coisas é uma propriedade privada. A gente precisa da arma para poder defender nossa propriedade privada. E a arma também que eu comprei com o fruto do meu trabalho é minha propriedade privada. Eu preciso de uma arma para defender minha arma, para defender minha propriedade privada. Ah, mas a esquerdalhada pira. Ah, vai ter gente se matando em casa, vai ter gente se suicidando. Meu querido, o Estado não tem que falar se você pode se suicidar ou não. Se você não tá se matando porque o Estado tá máximo, aí já é um problema seu. Quer um jeito maior de resolver a inflação do que isso? Proposta ótima para resolver o problema do governo, se você não tá gostando. Ah, a inflação tá alta, se mata. Vai resolver, não vai ter mais inflação alta pra você. O Brasil precisa se libertar dos corruptos. O povo brasileiro precisa ser livre de verdade. A gente tem que estar isento de verdade. A gente não pode mais aturar isso não. A verdade ultimamente somente. A gente tem que voltar a criar a nossa própria verdade, a mostrar pra gente o que a gente acha, mandar no WhatsApp, mandar no Facebook. A gente precisa de um plano de governo como esse, que conversa com o que a gente tá fazendo na internet. Porque a esquerda fica compartilhando fake news de que a gente tá compartilhando fake news, isso é fake news. A forma de mudarmos o Brasil será através da defesa de leis e da obediência à Constituição. Assim, novamente, em caps lock, ressaltamos que faremos tudo na forma da lei. Claro, se a gente precisar, a gente vai fazer as alterações na Constituição, fazendo uma proposta de alteração na Constituição que permite a alteração da Constituição. E aí a alteração na Constituição vai ser constitucional, devido à alteração que a gente fez de que pode alterar a Constituição. Se a gente precisar fazer em alguma situação de emergência, fazer um golpe, também a gente vai com os repausos da Constituição. Todo cidadão, para gozar dos seus plenos direitos, deve obedecer às leis e cumprir com os seus deveres. Não matar, não roubar, não participar de falso testemunho, não sonegar impostos, etc. O etc. colocou aqui é o resto dos mandamentos que a gente já sabe. Ele resolveu fazer uma pequena alteração nesses primeiros aqui, ó, não sonegar imposto, porque tava precisando de uma repaginada, Deus não sabia exatamente o que estava falando. Não tinha o contexto de hoje em dia de como é que seriam os mandamentos, a gente deu essa ajuda. Qualquer pessoa no território nacional
normal, mesmo não sendo cidadã brasileira, tem direitos inalienáveis como ser humano, assim como tem o dever de obedecer às leis do Brasil. Você tem que entender que não é pra invadir, é contra a lei você invadir a propriedade dos outros. Se você não tem um trabalho, você tem o total direito de pagar um aluguel da sua casa. Você que não tem uma cidadania tem o total direito de não ter um trabalho. Você que é analfabeto tem o total direito de ler um livro. É um direito obrigatório. O brasileiro não é burro, não, e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Somos defensores da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política e religiosa. É isso que o pessoal do lado de lá não tá entendendo. Deve ser porque o sinal de celular deve estar ruim lá na prisão, ou sei lá. Liberdade de imprensa. As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que hoje em dia qualquer um é imprensa. Se antes tinha liberdade de imprensa para veículos de mídia, televisivos, tem que ter liberdade para todo mundo. Hoje em dia essa polarização acabou. Todo mundo tem o direito de ser imprensa. E a imprensa tem que ser livre para dar opinião sobre assuntos diversos. Liberdade de opinião religiosa. Se você for um judeu e acha que tem que matar cristão, o judeu tem que ter o direito de matar o cristão, a não ser que a religião do cristão seja contra isso e na religião do cristão fale para matar judeu. Aí o judeu tem que abdicar o seu direito e deixar que o cristão mate ele. Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da vida na contínua busca pela felicidade. No governo do Bolsonaro, você vai poder ter ainda a motivação de continuar fazendo todo tipo de coisa em busca da felicidade. O Estado não é obrigado a te ajudar nisso. Por meritocracia você conquista. Se você quiser praticar essa irresponsabilidade de chegar na felicidade, você quer ser feliz, o Estado não tem que te ajudar numa irresponsabilidade dessa. A nossa bandeira é verde e amarela. Isso é uma dúvida que estava permeando o cidadão. Qual é a cor da nossa bandeira? A gente está deixando bem claro em todos os nossos movimentos, ó. Tudo a gente sempre mostra o que não estavam mostrando nos últimos anos para quem tava com esse tipo de dúvida. Pra deixar claro de uma vez por todas que é essa aqui. Queremos um Brasil com todas as cores. Verde, amarelo, azul e branco. Todas essas aqui. Não vai tentar botar todas que não sejam essas aqui não, que é todas as que estão aqui escritas. E resto de cor, pode ir embora. A gente mandou embora aqui da nossa bandeira, ó, não tô vendo nenhuma cor, todas estão aqui, ó, todas as cores que estão aqui. Aí aqui eles fizeram um gráfico, ó, com as cores verde e amarelo, reforçando isso de novo. Precisamos nos libertar, no amarelo, pra gente ressignificar os significados de todas as cores que tem na bandeira. O amarelo, que era o ouro, né, que precisamos nos libertar, já libertaram os portugueses, filhos da puta, tiraram todo o ouro desse país. Agora no verde, que significa nossas matas, vamos nos libertar. A Amazônia inteira é cheia de árvore. Árvore significa prisão no solo. A gente não pode aceitar raízes, é difícil de manusear, não vai pra frente, não se movimenta. Tirar todas aquelas árvores, botar elas em outro lugar, fazer um grande, talvez um estacionamento ali, botar vários carros que se movimentam pra frente. A árvore também não quer ficar presa, tem muita coisa embaixo dela que pode muito bem ajudar a gente no desenvolvimento da nação, da nióbio, tem ornitorrinco. Aqui a gente já pode ver na questão da poesia, o Bolsonaro, que marca em seu próprio corpo, na mão, com caneta, as propostas dele pro Brasil e o amor dele à pátria também. Aqui no plano de governo, ele sai o texto da caixa, ele pensa fora da caixa. Segurança, saúde e educação são nossas prioridades. Tolerância zero com o crime, com a corrupção e com os privilégios. Como é que alguém, lendo o plano de governo, consegue ser contra uma proposta dessa? Como é que alguém que vota em Lula, em qualquer outra coisa, olha isso aqui e fala, não, eu vou votar em outra pessoa? Todo mundo tinha que estar a favor disso, tolerância zero com crime. Como o Bolsonaro chegou a apoiar grupo de extermínio lá na Bahia e tal, que esses grupos de extermínios, esses que diminuíram o crime na Bahia, matando criminosos enquanto o Brasil ainda não tem pena de morte, vamos mudar isso aí. Depois, quando a gente tiver a pena de morte, os grupos de extermínio matou as pessoas, a gente coloca a pena de morte contra o grupo de extermínio, mata o grupo de extermínio com a pena de morte, chama outro grupo de extermínio pra matar o Estado. Você mata dois problemas com um grupo de extermínio só. Acabar o Estado, enxugar isso, chega. Tudo será feito dentro da lei. O nosso conjunto de leis será o mapa e a bússola. Serão as principais liberdades democráticas para navegarmos no caminho da prosperidade. O PT, urna eletrônica, smartphone, GPS, a gente vai voltar com o voto impresso em cédula e estamos aqui mostrando no governo nosso contrário à ideologia, voltar no conservadorismo, ó, mapa e bússola. Eu quero ver
Você fraudar uma bússola. Ciência é tudo ali, no governo a gente vai evoluir a bússola, vamos chamar o Marcos Pontes, dar uma repaginada por completo nessa coisa de mapa, bússola e continuar usando esse tipo de tecnologia que não falha. Enfrentamos o viés totalitário do Foro de São Paulo, que desde 1990, colocando aqui as urgências, mais de 1 milhão de brasileiros foram assassinados desde a primeira reunião do Foro de São Paulo. Ainda fazendo uma pesquisa, você pode ver que desde a criação do Brasil, foi ainda mais de pessoas que foram assassinadas nesse governo catastrófico PT esquerdista, anos disso. Depois da criação do Foro de São Paulo, mais de 1 milhão, e ainda indo mais fundo. Você vê aí em pesquisa em qualquer mídia dessas aí que a gente precisa consumir às vezes, você pode ver que de até em manipulação, todas as contagens feitas aí na campanha do Bolsonaro que contabilizam morte ou ameaça de morte, foram só por volta de 55. Ou seja, tá diminuindo já. Desde a criação do Foro de São Paulo, mais de 1 milhão de assassinados. Desde que começou a campanha do Bolsonaro, foram só 55. Nem é presidente ainda, a gente já tá com o tempo, no próximo governo a gente vai diminuindo mais, já diminuindo a quantidade de morte que tem no Brasil por questão de governo. Ó, depois dessa aqui, se alguém não se convenceu ainda, eu já não sei mais o que fazer. Essa aqui é a parte 1, a gente ainda vai fazer parte 2, parte 3, dá um like aí embaixo se você gostou do vídeo, continuar fazendo esse react ao plano de governo que vai ser da gente aí. Eu vou parar aqui porque já foram 10 páginas, já nem o Lula na cadeia lê tanta coisa assim. É isso aí, galera, dia 28, é 17 às 17 horas. Falou, abraço.